Os eleitores do Bolsonaro acordaram hoje estarrecido com uma nota que foi solta ontem pelo presidente da República. Talvez grande maioria da população pensaram que acordariam no dia de ontem ou hoje em uma nova república. Foi isso que não aconteceu. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, hoje, 10 de setembro de 2021, eu já te peço que você deixe o seu like, compartilhe o máximo que você puder e dá essa força no canal. Se você não é inscrito, assine e ative o sininho das notificações para que mais pessoas possam receber esse vídeo. Mas a respeito dessa nota do Bolsonaro, por trás dessa nota tem uma outra situação muito mais grave, um pacto feito há algum tempo atrás. Uma outra nota, e é sobre ela que nós vamos falar a partir de agora. Nota de Bolsonaro é parte de um pacto feito nas últimas semanas. Entenda por quê. Após semanas de discussões, pacto de não beligerância envolve pontos de atuação de integrantes dos três poderes. Ela diz o seguinte: de acordo com uma fonte do MDB consultada pelo BSM, o posicionamento desta quinta-feira, 9 de setembro, do presidente Jair Bolsonaro seria parte de um acordo que já tinha sido construído nas últimas 3 semanas entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Com a forte adesão popular em torno das manifestações do dia da Independência, Bolsonaro buscou solidificar esse acordo, chamado internamente de Pacto de Não Beligerância, uma vez que a população nas ruas lhe conferiu uma subida de status na disputa entre executivos e judiciário. Porém, cabe ressaltar que ainda não há previsibilidade em torno do cumprimento do que ficou acordado. O pacto constituiria nos seguintes pontos. Papel do Supremo Tribunal Federal. O que diz? Ação no STF que pode derrubar dos decretos de armas será rejeitada ou um novo pedido de vista por parte de alguns dos ministros. Outro ponto. Inquérito dos atos antidemocráticos sai das mãos de Alexandre de Moraes e será assumido pela PGR do Augusto Aras. Um outro ponto. Nova regulamentação em torno da Raposo Serra do Sol. Vamos lá. Esse acordo já estaria ou estava pronto há cerca de 3 semanas. Mas aí o STF, o ministro do STF, vira para o Bolsonaro e diz para ele: olha, então prove que você tem força. Prove que você tem força junto com o povo para que nós possamos dar continuidade a esse acordo. O que Bolsonaro faz? Bolsonaro aproveita as comemorações do dia 7 de setembro e incita o povo para as manifestações. Enfim, ele usa o povo como massa de manobra, aproveita o 7 de setembro para usar o povo como massa de manobra e a paralisação dos caminhoneiros. Enfim, sabia de tudo e continua usando o povo como massa de manobra. Vocês entendem o que está acontecendo? Um outro detalhe é essa regulamentação em torno da Raposo Serra do Sol.
Essa área, irmãos, é aquela área que a semana passada houve manifestações em Brasília dos índios querendo mais área para o plantio deles, que na verdade a intenção não é essa. Essa área, para vocês terem uma ideia, ela é a base das riquezas em nosso país. Lá é onde está a maior reserva aquífero do nosso país, as maiores reservas de minérios do nosso país e de plantas medicinais. São essas áreas, e essas áreas, o mundo está de olho nela, principalmente a China. Essa é a questão, essa é a briga que está em torno disso tudo. E essa área, quem está reivindicando ela não é os índios. Alguns índios estão sendo usados também como massa de manobra. Tanto que nas manifestações em Brasília, tinha índio Rastafaris, ali de trancinhas, a gente sabe que não é índios. Essas manifestações elas foram promovidas por uma ONG, juntamente com essa turma do PT, MST, porque quem está por trás disso tudo é uma ONG que é financiada pela Noruega e pelo ator Leonardo DiCaprio, que são esquerdistas, são comunistas, que todos eles estão aliados a esse sistema aí que está ligado à China. Essa é a questão. Agora, a pergunta que fica é, por que o STF quer ter o controle dessa área? Será que ele quer ter o controle para beneficiar a população, para ter garantia para o povo brasileiro? Será? Ou é interesse do STF, porque uma vez eles tendo o controle dessa área, eles, dentro desse acordo, eles vão fazer o que eles quiserem com essa área. Vender para quem eles quiserem. Não seria essa a intenção? É a pergunta que fica. Dando continuidade à nota. Maior autonomia do Legislativo. Ela diz o seguinte: a aprovação de emenda constitucional para regulamentar um ponto na Constituição, prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo para a instância inferior do Poder Judiciário. E ainda, a aprovação do ICMS fixo para os combustíveis, a aprovação do Auxílio Brasil, solução dos precatórios e a aprovação, isso aí é pedido do Jair Bolsonaro, e a aprovação de André Mendonça para ocupar o cargo como ministro do STF que se encontra vazio. Esse é um dos pontos dessa questão aqui que está sendo discutida entre eles. O papel do executivo seria, nesse acordo, coube ao presidente Jair Bolsonaro esvaziar as manifestações dos caminhoneiros. Esse é o ponto do porquê que ele gravou aquele áudio na tarde de ontem, pedindo que os caminhoneiros liberassem as rodovias. Vocês entendem a gravidade da situação? Primeiro, o STF impõe sobre ele que ele tenha força. Ele vai lá, ele faz o que ele fez, usou o 7 de setembro, usou o povo como massa de manobra, e os caminhoneiros, né? E aqui, logo depois, quer dizer, ele já sabia de tudo, já estava tudo combinado, né? Depois disso tudo, ele grava um áudio, quer dizer, não teve a hombridade suficiente de ir para as redes sociais dele, gravar um vídeo colocando a cara para falar com o povo. O que ele faz? Ele grava um áudio e joga nas redes sociais. Aí alguns diziam que eram fake news, outros não, e depois foi oficializado de que realmente o áudio era verdadeiro.
ele coloca um assessor para gravar um vídeo depois, confirmando que o áudio era verdadeiro. Vocês entendem o ponto que nós estamos vivendo? A nota ela continua dizendo o seguinte: a nota vista como um recuo nesta quinta-feira foi um ato simbólico com função de selar o acordo pelo fato do presidente estar mais em evidência por força de suas declarações. Coube a ele dar uma sinalização pública de que aceitou os termos de acordo mobilizado pelo MDB. É complicado. E as articulações continuam. A articulação política de Temer. O que ele faz? O que o Bolsonaro faz? Ele manda um jatinho ir buscar o Michel Temer, e o Michel Temer via Brasília para fazer parte das negociações. Não só fazer parte dessas negociações, como a nota que foi escrita ontem não foi escrita por Bolsonaro, foi escrita pelo Michel Temer. Eu vi as pessoas comentando ontem sobre essa nota, sobre tudo, e eu parei, fiz uma análise e eu falei, vou deixar para amanhã eu fazer um vídeo falando sobre isso tudo friamente, analisando todas as questões. E essa nota de ontem, que o Bolsonaro soltou, essa nota foi feita pelo Michel Temer. E as pessoas estranhando a frase do Bolsonaro no final da nota. Que ele diz o seguinte: essa nota que o Bolsonaro soltou ontem, ela no final ela diz Deus, pátria e família. E o Bolsonaro normalmente nas falas deles, na nota que ele solta, ele fala o seguinte: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E as pessoas ficaram questionando exatamente essa troca de mensagem dentro daquilo que ele fala. E ficou comprovado de que essa nota não foi o Jair Bolsonaro que fez essa nota. Foi o Michel Temer que redigiu essa nota. Articulações políticas e Michel Temer. Ela diz o seguinte, continua. No nível político, a participação do Michel Temer não foi à toa. Ele teve função de sinalizar que Bolsonaro avalizaria no ano que vem uma candidatura do MDBista para deputado federal e ainda presidir a Câmara dos Deputados após o biênio de Arthur Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, o Bolsonaro apoiará ou apoiaria a candidatura de Michel Temer o ano que vem para deputado federal e, consequentemente, daria a ele ou trabalharia em torno disso aí para que ele seja o presidente da Câmara dos Deputados nas próximas eleições. A nota diz ainda: a intenção de Michel Temer em disputar o cargo no Legislativo vinha ficando claro com a maior participação do ex-presidente nas redes sociais, que tem feito transmissões ao vivo pelo Instagram e investidos em posts sobre o seu governo entre 2016 e 2019. Canalice, pura canalice. Aí diz ainda, finalizando essa nota, ela vem dizendo: o sucesso do acordo, porém, dependerá do posicionamento de Bolsonaro nos próximos dias e das definições do STF. A tendência é que o presidente da República evite abordar o assunto publicamente para amenizar a temperatura e ampliar as chances de êxito no pacto entre os três poderes.
o acordo foi feito. Além dessas questões todas, ele tem que ficar calado, não atingir, ou como ele fazia antes, no caso, o Alexandre de Moraes e o presidente, o Barroso, presidente do TSE, ele fica quietinho e por essas razões eles vão estudar a possibilidade desse acordo. É lógico, eu acredito que provavelmente esse acordo, esse pacto será aceito. Mas o que me chamou a atenção, eu vou voltar a ler, nas questões do Michel Temer, que diz o seguinte: o nível político, a participação do Michel Temer não foi à toa. Ele teve função de sinalizar que Bolsonaro avalizaria no ano que vem uma candidatura do MDBista para deputado federal e presidir a Câmara dos Deputados no biênio após o Arthur Lira. Eu tenho duas situações, dois entendimentos dentro dessas questões aqui. Como o Daciolo vem falando sempre que as urnas elas são fraudulentas, nessas questões. O que faz nos entender? Primeiro, que as urnas serão controladas, até porque o presidente do TSE já disse em uma nota que vai fazer reajuste nas urnas para as próximas eleições. Ou seja, o meu entendimento é de que haverá uma manipulação para que eles reelejam o Bolsonaro e, por sua vez, o Bolsonaro coloca o Michel Temer como primeiro elege ele a deputado e depois presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a minha intenção, é o meu entendimento, que nos leva a crer, mais uma vez, que as urnas elas são manipuláveis, sim. Agora, escute aqui, em torno disso tudo, deixa eu falar algo aqui para vocês aqui. Eu venho sendo hostilizado nas redes sociais sobre alguns assuntos do próprio presidente Bolsonaro que eu tenho falado bem a respeito. Alguns me questionaram, você está apoiando o Bolsonaro? Entendeu? Eu digo, não, eu nunca apoiei Bolsonaro, nem vou apoiar. Eu volto a dizer, meu candidato sempre foi Cabo Daciolo e sempre vai ser o Cabo Daciolo. Ah, mas você está idolatrando o homem? Não, não estou idolatrando. É uma questão de respeito, entendeu? É uma questão de respeito, fidelidade. Porque nós vivemos muita coisa junto de 2011 para cá, com as nossas reivindicações dentro do Estado, dentro da nossa categoria. Eu digo isso não desprezando os demais companheiros que participaram, que foi muita gente dentro da corporação que participou dessa luta. Mas eu vivi quase que diretamente com ele algumas situações que muitos não viveram. Nós tomamos tiros reais, levamos tiros reais dentro do quartel central do Corpo de Bombeiros em 2011. Não só eu, como muitos que estavam ali. E fomos presos, como eu já disse. Ele muito mais perseguido do que todos nós. E o que nós vivemos depois disso, e nós temos vivido até hoje, reuniões que nós participamos, nós marcávamos reuniões em determinados lugares, depois de um certo tempo nós tínhamos que mudar de lugar, porque sabíamos que estávamos sendo monitorados. E isso vem acontecendo até hoje, até os dias de hoje. Nós fazemos nossas reuniões em determinados lugares,
E de tempos em tempos nós temos que mudar de lugar, porque sabemos que somos monitorados o tempo todo. Mais uma questão, a questão de amizade, família. Família, eu pergunto para você, você abre a porta da sua casa para qualquer pessoa? Não. Você leva para sua casa a pessoa que você confia, pessoa que é seu amigo. Existe amigo e amigos. Amigo é aquele que você confia e leva para dentro da sua casa, que toma café junto contigo, junto com a tua família. E ele faz isso comigo. O Daciolo, ele faz isso comigo. Então, existem considerações de nossa vida que não é política, não é dinheiro nenhum que compra. Essa é uma delas, é fidelidade. É por isso que eu digo, além do Daciolo ser meu amigo, eu tenho amizade não só com ele, mas com a família. E eu tenho essa abertura com ele, com todo mundo. O cara me convidar para tomar cafezinho. Então não é todo mundo que você leva para sua casa como amigo. É por isso que eu digo, ele será sempre meu candidato, qualquer situação, será sempre meu candidato, eu estarei com ele e vou estar sempre. Mas eu digo também que eu não sou alienado. Eu tenho as minhas ideias, a minha filosofia, e eu sempre disse e vou dizer isso sempre. Todas as questões que forem colocadas que venham a trazer benefício para a população brasileira, não importa quem seja, Bolsonaro, Lula, como eu já disse, qualquer um, eu vou apoiar sim e vou compartilhar. É isso que eu disse e vou dizer sempre. E aí houve algumas pessoas não entenderam isso. Então eu faço questão de frisar isso novamente para cada um de vocês. Esse é o meu entendimento e as questões que eu coloco. Mas o meu candidato, sim, sempre vai ser o Daciolo e sempre será. Tá? Aliás, hoje está rolando na internet uma enquete na qual ele está bem colocado. E eu disse para vocês ontem, eu coloquei aí nas redes sociais, de que o Bolsonaro ontem, ele acabou de cavar sua cova, ele acabou de perder as eleições de 2022. E com isso, o Daciolo tem grande chance, sim, de ser presidente da República. Porque hoje mesmo, eu estive andando na rua, estive fazendo uma pesquisa de boca de urna, e o que eu vi as pessoas falarem que Bolsonaro nunca mais. Nunca mais. Eu até coloquei algumas questões sobre o Daciolo e muita gente me falou que o voto seria dele ou do Bolsonaro, mas que a partir de agora Bolsonaro nunca mais. Com essas questões todas, tenho certeza que o Daciolo ele tem chance sim de presidente da República. E nós vamos trabalhar sim. Nós vamos trabalhar sim, porque eu conheço o coração do Daciolo, eu sei o Daciolo, eu sei a intenção do Daciolo. Eu sei que ele quer o melhor para o Brasil, melhor para as questões do nosso país. E ele não fecha acordo, não faz acordo com com nenhum partido, com nenhuma pessoa dessas que estão aí em torno do Bolsonaro. Eu sempre disse desde o início que o Bolsonaro ele nunca foi seguro e ele nunca será seguro. Questões, você pode ver aí os vídeos desde o início do governo dele tem sido assim. Aí agora tem sido assim. Ele colocava uma determinada determinação, falava uma determinada coisa e horas depois ele voltava atrás. Sempre foi assim, sempre tem sido assim. Vocês podem perceber e podem procurar aí o que ele tem falado. Tem sido assim desde o início do governo dele. Aí agora vem se falando, por causa da perseguição, que ele está sozinho, está governando o país sozinho. O Bolsonaro desde o início ele nunca governou o país. O Bolsonaro sempre foi testa de ferro do país, testa de ferro do sistema. 2017 ele foi dos Estados Unidos, como eu disse, pode procurar aí que está na internet, que ele esteve lá nos Estados Unidos reunido com o Banco Mundial, reunido com Jorge Soros. Jorge Soros faz parte dessa cúpula aí do Banco Mundial e da nova ordem mundial. Foi lá fazer acordo para ser presidente da República.
Só que ele não manda no país, tá? Eu gostaria muito de estar falando o contrário aqui. Não é porque é o Bolsonaro, não. Ele é o atual presidente do Brasil. Eu gostaria muito de estar falando o contrário do que eu estou falando, mas não é o que nós estamos vendo. E a partir de ontem para cá, ficou sacramentado isso aí. Ficou claro para todo mundo ver. E um fato, para eu terminar esse vídeo, e um fato é, dentro desse acordo, não existe nenhuma pauta falando de apoio, de liberações dos presos políticos, dos 5 presos políticos que aí estão. Né? Que aí estão. O Zé Trovão foragido, eu cheguei a dizer ontem que ele teria sido preso pela Polícia Federal, teria sido entregue, mas na verdade as pessoas que estão ao redor deles pediram para que ele não se entregasse. Ele continue, de certa forma, fugindo. E ele continua. Quer dizer, não foi preso até hoje. Ele está esperando aí, de repente, que uma luz no fim do túnel, que haja uma definição do presidente da República, que haja uma nota ou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes que relaxe, que venha relaxar a prisão não só dos que estão presos, mas também do Zé Trovão que continua foragido. Entendeu? Nem isso o Bolsonaro ele se importou com isso e ele colocou isso em pauta. Entendeu? Infelizmente é isso. Infelizmente ele não está preocupado. Posso dizer para você, infelizmente ele não está preocupado com a nação, com a população. Ele está preocupado sim com as questões políticas, de se promover por mais uma gestão, que eu acredito que não vai mais acontecer. Entendeu? Eu digo novamente, eu não queria estar falando o que eu estou falando aqui, mas o cenário que nós estamos vendo está se desenhando para isso, infelizmente. Eu paro por aqui e para finalizar eu quero deixar aqui uma palavra, uma frase aqui para você que vem de Deus. Eu quero te dizer para você, todo vídeo meu eu faço questão de dizer isso, que você abra sua casa, deixe Deus entrar e fazer morada na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, e que ele venha atuar em todo o nosso país e que venha trazer um refrigério para a nossa nação. Que todos fiquem com Deus e que Deus abençoe.